Olá, bem-vindo a mais um programa Papo de Doutor. Eu sou o Dr. Caio Gonçalves, gerente médico da Apsen. Vamos conversar hoje mais uma vez sobre a vitamina D e sua importância em outros sistemas. Antes, gostaria de pedir a vocês se inscreverem no canal e ativar as notificações. E estamos aqui hoje com o professor Luciano Pompei, que é ginecologista, e vai nos explicar um pouquinho mais sobre o uso da vitamina D em outros sistemas que não na parte do osso. Dr. Luciano, obrigado por estar aqui mais uma vez, discutindo mais uma vez a vitamina D. A gente discutiu já num outro vídeo sobre os efeitos da vitamina D no tecido ósseo, mas existem outros tecidos, outros órgãos onde ela também tem ação? Sim, bom, primeiro, uma satisfação estar aqui novamente, agradeço a gentileza do convite, espero trazer informações aí bem úteis para quem está nos assistindo, informações que ajudem as pessoas, né? Sim, a vitamina D, como eu mencionei no outro vídeo, o efeito dela no tecido ósseo é muito conhecido, esse é o que nós temos mais conhecimento e de mais longa data. Mas cada vez mais se acumulam conhecimentos de vitamina D agindo em outros tecidos, né? Então, por exemplo, nós sabemos do efeito dela no tecido ósseo, hoje sabemos que ela tem um papel no sistema cardiovascular. Existem suspeitas, alguns estudos sendo feitos sobre o sistema neurológico, sobre o sistema imunológico, cada vez mais trabalhos sobre gestação, muita coisa recente, muita coisa aparecendo sobre gestação, talvez até um dos itens que tem chamado mais atenção, não sei se é porque eu sou ginecologista, mas é o que a gente acaba vendo realmente muito na literatura, então muita coisa sendo estudada. Como eu falei da outra vez, a vitamina D, para agir, ela precisa se ligar a um receptor, né? O receptor é como se fosse a chave e a fechadura, né? A vitamina D é como se fosse a chave. O buraquinho da fechadura é o receptor. Esse buraquinho da fechadura está presente nas células. A vitamina D vai lá e liga e ativa alguma coisa nessa célula. Modula a função dessa célula, certo? E hoje nós sabemos que esses receptores, além de estarem presentes no intestino, que eu falei da outra vez, e no osso, também estão presentes no músculo, nas paredes vasculares, né, nas artérias, nas veias, está presente em células de defesa do organismo, está presente no pâncreas, está presente em vários órgãos, né, o que sugere que a vitamina D deve ter um papel realmente em todos esses tecidos, né. Então isso vem sendo cada vez mais estudado. Por exemplo, então, na parte muscular, está sempre junto da parte do osso, a gente vai em tecido músculo esquelético. Tem alguma ação a vitamina D que a gente já viu em literatura comprovada na parte muscular, ou até no equilíbrio do paciente para evitar uma queda, por exemplo? Sim, temos sim. A deficiência de vitamina D, e aqui nesse capítulo é importante a gente entender algo que eu vou falar várias vezes aqui, né? Existem dois tipos de evidência de trabalho científico. Um que mostra que níveis baixos de vitamina D no nosso sangue se associam a um determinado risco, e outros trabalhos, outras pesquisas científicas que foram ver se suplementar, ou seja, se eu der a vitamina D na forma de comprimidos, de cápsulas, de gotas, etc., se muda a ocorrência de uma determinada doença. Então, eu vou falar de duas coisas. Quando eu falar de deficiência, é se a dosagem no sangue se relaciona a algo. Quando eu falar de suplementação, é se eu administrar, se muda a ocorrência de uma doença, né? Então, para o sistema muscular, nós temos os dois tipos. Nós temos trabalhos que mostram que baixos níveis de vitamina D se associam à diminuição de força muscular e aumento de risco de quedas. Inclusive, tem um estudo brasileiro que mostrou que idosos com deficiência de vitamina D têm 70% maior chance, aumento de chance de 70% de quedas. E queda em idoso é um problema, porque o idoso também tem maior risco de ter osteoporose. E o osso da osteoporose, né, a fratura da osteoporose acontece quando a pessoa com uma osteoporose cai. Cai, o impacto que não quebraria um osso saudável, num osso osteoporótico quebra.
Então, a queda ela é ainda mais preocupante no idoso. Então, a falta de vitamina D, a deficiência, aumenta o risco de queda. E aumenta porque diminui a força muscular. Tem trabalhos que mostram que a suplementação de vitamina D aumenta a força do músculo, principalmente de membros inferiores, de musculatura central, que é justamente a musculatura que impede a pessoa de cair. E esses trabalhos também mostram que a suplementação pode diminuir a taxa de quedas, não só aumenta a força muscular, como diminui a taxa de quedas em idosos. Perfeito. Até num assunto bem parecido, mas numa pessoa normal, num atleta que já tem vitamina D normal no sangue, usar vitamina D, suplementar mais, trair algum benefício? Isso a gente ainda não sabe, tem surgido alguns trabalhos nesse sentido. Parece que se o nível estiver normal, acima do que a gente já falou no outro vídeo, parece que não. Aí realmente o efeito seria suplementar, teria benefícios em quem tem níveis baixos. A partir de um certo ponto, a partir da normalidade, já não funcionaria como um potencializador indefinido. Não. Para quem está deficiente, se eu corrigir, vai melhorar. Mas para quem já está suficiente, parece que acrescentar a mais não traria benefícios. E na parte cardiovascular, nas artérias, qual seria a possível ação da vitamina D? Esse é um outro campo que tem muitos trabalhos, Muitos trabalhos mostrando que deficiência de vitamina D se associa a maior risco cardiovascular. Tem trabalhos americanos que mostraram um aumento de em torno de 60% de ocorrência de eventos cardiovasculares, então, por exemplo, infartos, Tem trabalhos europeus que variam aí entre 60% a 80% de maior risco em pessoas que têm deficiência. Em resumo, se nós somarmos a grande maioria dos trabalhos recentes, todos eles mostram que pessoas com deficiência de vitamina D têm maior risco de ter doença cardiovascular. Não sabemos ainda todos os mecanismos. Eu já falei que tem receptores nos vasos, tem receptores no músculo cardíaco. Tem trabalhos que mostram que pessoas com insuficiência cardíaca, com mais frequência, têm deficiência de vitamina D. E aí nós vamos para os trabalhos que foram avaliar a suplementação, ou seja, a administração de vitamina D. Aqui ainda há algumas controvérsias. Tem trabalhos que mostram que suplementar diminui o risco de ter uma doença cardíaca no futuro. Tem trabalhos que não mostram, não confirmam isso. Então nós ainda estamos caminhando nesse assunto. Estamos caminhando. A gente sabe que deficiência, sim, é marcador de risco, mas nós ainda não temos certeza se suplementar vai diminuir esse risco. Até porque tem um complicador, Quando a gente pega uma pessoa que está com deficiência de vitamina D, ela está com deficiência há quanto tempo? Será que ela está com deficiência há 6 meses ou há 10 anos? E lógico que isso é diferente. E na medida em que eu suplemento, se ela ficou tanto tempo com deficiência, e geralmente essas deficiências são prolongadas, vai demorar até aparecer esse benefício. Talvez por isso que os estudos científicos ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Perfeito. Até falando em doença cardiovascular, eu li muito da K2, da vitamina K2. Tem alguma vantagem de associar, tem uma sinergia entre a vitamina K2 e a vitamina D? Essa é uma pergunta boa, um assunto muito atual, tem muitos trabalhos sendo feitos nessa linha, muitas pesquisas científicas. Lembrando que a vitamina K tem a K1 e a K2, e a sua pergunta é sobre a K2 porque ela tem relação com o sistema cardiovascular. Tem alguns trabalhos mostrando que pessoas que têm nível mais elevado de vitamina K2 têm menor risco cardiovascular, menor risco de ter doenças cardíacas. Esse é um ponto também bem interessante, bem relevante. A vitamina K2 ela também tem um papel no osso, porque ela estimula a deposição do cálcio no osso, ou seja, ela atuaria de forma sinérgica à vitamina D. E aí entra um fato interessante, porque há alguns anos surgiu uma suspeita de que a suplementação excessiva de cálcio poderia aumentar o risco cardíaco. Porque quando tem a parede vascular, que se forma a doença aterosclerótica, tem um processo inflamatório nessa parede desse vaso. E ali se deposita cálcio, que deixa o vaso mais rígido e aumenta o risco de ter um problema cardíaco. Então, talvez
um excesso de cálcio na alimentação ou suplementação propiciasse isso. Aí se foi ver que quando tem a vitamina K, ao que tudo indica, a vitamina K ela faz com que esse cálcio ele se direcione mais ao osso do que à parede vascular. Então ele teria um papel sinérgico com a vitamina D. Ainda há necessidade de se estudar mais esse assunto, ainda não temos tantas pesquisas, mas parece caminhar nesse sentido. A vitamina K2 parece ter um papel de dificultar que o cálcio vá para o vaso e facilitar que ele vá para o osso. Em tempo, esse efeito do cálcio, em termos de risco cardiovascular, ele aparece com níveis muito altos de suplementação. Aquelas doses recomendadas diárias, que são em torno de 1.000 miligramas, 1.200 miligramas de cálcio, incluindo a dieta, por dia, são níveis saudáveis e seguros. Quer dizer, pode tomar suplementação de cálcio sem problema, sem risco, que não vai ter problema no coração. Isso, respeitando as recomendações de doses. E o sistema imunológico? Como que a vitamina D vai agir nele? Esse é um ponto, talvez ainda, em que mais, a gente está mais no início das pesquisas, né? O sistema imunológico é um sistema extremamente complexo, né? Que exige, tem um grupo de interações de células, de mecanismos muito complicados da gente entender. Mas tem alguns dados interessantes, né? Quem tem deficiência de vitamina D, por exemplo, tem maior risco de algumas doenças ligadas à autoimunidade. O que é autoimunidade? É quando o organismo produz um ataque, como se fosse uma ativação do sistema de defesa contra ele mesmo. Ele não reconhece o seu próprio organismo e começa a se auto-atacar, vamos dizer assim, né? Ou produz anticorpos contra ele mesmo. Existem algumas doenças assim, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença que se fala bastante, né? Entre outras, né? Parece que a esclerose múltipla deva ter um componente também de autoimunidade e assim por diante. Alguns acham que o diabetes, especialmente diabetes tipo 1, talvez tenha um componente assim. Enfim, existem várias doenças que podem ter um componente de autoimunidade. E quem tem deficiência de vitamina D tem maior risco para algumas dessas doenças, né? Algumas infecções parecem ocorrer mais em quem tem deficiência de vitamina D. Aí se foi estudar a suplementação, ou seja, administrar vitamina D para essas pessoas. Hoje o que parece mais claro, né, embora ainda precise de mais estudos, mas parece que a vitamina D pode ter um papel em dificultar a ocorrência de infecções respiratórias, principalmente infecções virais respiratórias. Outras infecções ainda não sabemos bem, ainda precisa de mais estudos. Mediante a pandemia do Covid, lógico que todo mundo quer saber, não, mas e a vitamina D no Covid? Não existe nenhum trabalho ainda consistente nesse momento sobre a vitamina D no caso da infecção pelo coronavírus, né? Nós sabemos que a vitamina D parece reduzir o risco de outras infecções respiratórias. Então, muitos médicos estão recomendando a vitamina D por esse paralelismo, né? Porque pode ser que tenha algum efeito, embora isso não esteja comprovado, né? Mas pode ser que tenha algum efeito, sim. E num outro assunto agora, bem diferente da parte, mas e na gravidez? Como que ela pode auxiliar as pessoas? A gravidez é um assunto também super extenso em termos de vitamina D, né? Porque quando a gente fala de gravidez, às vezes pode parecer uma coisa só, que é a gravidez, né? Mas na verdade o médico está preocupado com vários desfechos que a gente fala, né? Então, por exemplo, diabetes gestacional, o abortamento, a pré-eclâmpsia, que é aquele aumento da pressão arterial na grávida, o baixo peso de nascimento. Então, são vários desfechos dentro da gravidez, né? Nós sabemos, aliás, antes da gravidez já começa a preocupação, né? Tem trabalhos que mostram que em mulheres que vão para tratamentos de reprodução assistida, né, por exemplo, fertilização in vitro, aquelas que têm deficiência de vitamina D parecem ter menores taxas de fertilização nessas técnicas. São ainda poucos trabalhos, os trabalhos não são grandes, mas está caminhando nesse sentido, né? Então, talvez isso aconteça. Taxas de abortamento. Mulheres que têm deficiência de vitamina D parecem ter taxas um pouco maiores de abortamento espontâneo, de perda espontânea da gravidez. Mulheres com deficiência de vitamina D têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional
que é o diabetes igual qualquer outro diabetes, ou seja, excesso de açúcar no sangue, porém que acontece durante a gravidez. O diabetes gestacional é um diabetes que acontece na gravidez, acabou a gravidez, a mulher normaliza, não tem mais diabetes. Tá? Mas nem por isso ele é menos problemático, porque ele aumenta o risco de pressão alta na gravidez, ele aumenta o risco de prematuridade, ele atrasa o desenvolvimento pulmonar da criança, ela pode ter dificuldade respiratória ao nascer, atrasa o amadurecimento do pulmão, melhor dizendo. Então, é uma doença muito preocupante na gravidez que precisa ser bem tratada. E a deficiência de vitamina D aumenta o risco do diabetes gestacional. Aumenta o risco da criança nascer com baixo peso abaixo do ideal para aquele tempo de gravidez. E aumenta também a probabilidade do surgimento da pré-eclâmpsia, que é a pressão aumentada durante a gravidez. Alguns trabalhos ainda sugerem, você vê como a gente vai aumentando o leque, ainda sugerem um aumento de risco de ter depressão no pós-parto. Depressão no pós-parto, alguns trabalhos estão indicando isso. Quando a gente vai falar então de suplementação, né? Bom, então vamos suplementar. Quando a gente vai para a suplementação, lógico que muitas coisas ainda estão sendo avaliadas, mas já existem trabalhos mostrando efeitos benéficos da suplementação na grávida. Alguns trabalhos mostrando redução da ocorrência de diabetes, trabalhos que mostram aumento do peso de nascimento, menor chance de ter baixo peso, da criança nascer com baixo peso, então diminui o risco de ter baixo peso. Agora também uma análise recente, agrupando vários estudos, mostrou que pode diminuir o risco de depressão alta na gravidez. E tem outras pesquisas recentes que pegaram mulheres que teriam maior risco de dar à luz crianças com problemas respiratórios, com asma, por exemplo, e mostrou que suplementar doses um pouco mais elevadas nessas mulheres durante a gestação, as crianças tiveram menos problemas respiratórios depois do nascimento. Então tem muita coisa sendo pesquisada e é por isso, por causa desses efeitos que a gente já sabe, que a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomendam a suplementação de vitamina D na gestação. Porque traz benefícios para a mãe, evitando doenças na gestante, e traz benefícios também para o recém-nascido, para a criança. Vai perceber que tem um monte de efeitos benéficos da vitamina D no nosso corpo. Gostaria de agradecer aqui, então, ao Dr. Luciano Pompei, por falar para a gente, explicar todas essas situações da vitamina D, seus usos possíveis. E até a próxima.